Olá, gente, eu sou a professora Manu e hoje eu estou aqui para falar da civilização que tem a cultura mais fascinante da história da humanidade. Esfinges, pirâmides, sarcófagos, múmias e tantas outras coisas interessantes para a gente aprender. É a primeira civilização que teve o reino unificado, visto que as outras regiões do Oriente Próximo eram organizadas em cidades-estados independentes. Nós estamos falando de quem? Do Egito Antigo. Nessa primeira parte, eu vou falar sobre a localização do Egito Antigo, sobre a periodização, sobre o poder político e, por fim, sobre a economia. Vamos, o que segue? Onde estava localizado o Egito Antigo? No nordeste da África, entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. E aqui, ó, cortando todo o Egito Antigo, nós tínhamos o Rio Nilo. E aqui o delta do Nilo, não é? O Rio Nilo, gente, foi muito importante para a história do Egito Antigo, porque a vida no Egito Antigo, ela se concentrava na colheita, no trabalho do plantio, da colheita, ok? E a gente vai falar muito mais sobre isso logo após. Então não esquece, tá? Que uma região de deserto, nada mais importante do que ter um rio aqui para sobrevivência. Então, localizado no nordeste da África, o Egito Antigo. A história do Egito Antigo ela é dividida em períodos. Antes desses períodos aqui que está dividido, nós tivemos o período pré-dinástico, que é um período pré. Pré é o que vem antes de uma dinastia. Dinastia é a sucessão de reinos da mesma família. Olha só, gente, no período pré-dinástico foi caracterizado pela formação de dois grandes reinos. O reino do Baixo Egito, tá? Que ficava no norte, e o reino do Alto Egito, que ficava no sul. Então, a criação das primeiras sociedades, primeiros nomos, a divisão desses dois grandes reinos, e até que o primeiro rei, não é, Menes, se tornou aí Deus Rei Faraó. Ele resolveu unificar os dois reinos para ter mais poder. E aí que dá início o Antigo Império. Através da unificação desses dois reinos, nós temos início aí. Também o período do Antigo Império é caracterizado pela formação, pela construção das grandes pirâmides, principalmente as três maiores, a de Quéops, a de Khefre e a de Miquerinos, que eram três grandes faraós, pai, filho e neto. E também a construção da Esfinge, que cabeça de faraó, corpo de leão, aquele monumento grandioso histórico. Também tudo aqui realizado principalmente no período do Antigo Império. E aí houve o enfraquecimento do poder faraó, período aí de invasões intermediário, vem o Médio Império. Nesse Médio Império é caracterizado pela vinda dos hebreus como escravos para o Egito. E neste período o Egito também sofreu a invasão dos povos chamados Hyksos, que eram povos do continente asiático, reis pastores, que se estabeleceram aqui no Egito. E o novo império foi caracterizado justamente pelo restabelecimento, porque com a invasão o faraó ele perde o seu poder, e aí houve o restabelecimento do poder do faraó, houve a expulsão dos povos Hyksos e, por fim, a saída dos hebreus do cativeiro do Egito, liderado por Moisés. Todo mundo conhece a história de Moisés, né, que tirou o povo lá do Egito. E esse episódio é conhecido como o Êxodo, tá? Como era a política no Egito Antigo? Como era o poder político no Egito Antigo? Olha só, gente, lembra que eu falei que durante o período pré-dinástico o Egito era dividido em dois reinos, o Alto e o Baixo Egito? Pois é, o Alto Egito está aqui caracterizado pelo rei que tinha uma coroa branca. O Baixo Egito, caracterizado pelo rei que tinha uma coroa vermelha. Com a unificação desses reinos, o primeiro rei, não é, do Egito, que se tornou faraó, porque unificou esses dois reinos e se tornou o senhor, não é, do Egito, o dono, né, tinha todo o poder no Egito. Então, o poder no Egito ele era absoluto, absolutista teocrático. O que significa teocracia? Teo vem de Deus, cracia vem de governo, né? Ele é considerado o próprio Deus, né? O faraó é o Deus rei,
é o senhor de tudo, é considerado o soberano maior. Então ele tem o próprio Deus ali no poder no Egito, ok? Então aqui a imagem, ó, de um faraó, para que vocês vejam aí. Bem, a economia, não é, do Egito Antigo, em que se baseava a economia, principalmente na agricultura. Não era só a agricultura, eles tinham outras atividades no Egito Antigo, mas a principal era a agricultura. Então eu coloquei a imagem aqui, ó, na sociedade do Egito Antigo. Aqui a criação de animais, também tinha o pastoreio, eles tinham também o trabalho de tecelagem, mas principalmente aqui o trabalho da agricultura. Gente, todo ano o rio Nilo, ele ocorria uma enchente, inundava o Egito, tá? Então, quando as águas do rio Nilo baixavam, a terra ficava fertilizada, aquele humus, restos de animais e vegetais, aquele lodo preto, ele fertilizava a terra e ficava favorável. E aí, quilômetros de extensão de terra era ótimo aquela região para plantação, para o trabalho do plantio da agricultura. Então, os egípcios sobreviviam dessa forma, desse tipo de trabalho no Egito Antigo, tá? Bem, eu coloquei a imagem aqui do nilômetro. Para vocês que não sabem o que é um nilômetro, nada mais é que um poço. Tá? Para que serviu esse poço? Por que os egípcios criaram o nilômetro? Gente, é uma tecnologia esplendorosa para a época. Foi criado para constatar o nível da água. Tinham 19 seções. E a partir daí foi possível, a partir dessa tecnologia, a saber a colheita anual. Como seria a colheita anual? Se seria boa, se seria ruim. Então, se esse nível da água durante a enchente chegasse só até a 12ª seção, eles sabiam que a colheita não ia ser boa. Então, se chegasse da 16ª seção para cima, eles sabiam que seria uma colheita favorável. E se chegasse à 19ª, iria ser uma ótima colheita. Então, ver como é importante, né? Como foi importante os egípcios criarem essa tecnologia para se prepararem para o que estava por vir, ok? Então, é muito interessante isso. Eu coloquei aqui, gente, um calendário. Vocês sabem que eu falei para vocês que o rio Nilo era a vida do Egito, uma sociedade que vivia sobre as cheias anuais do Egito, do rio Nilo. Então esse calendário foi criado baseado num evento mais importante que acontecia todo ano, as cheias do rio Nilo. Então os egípcios perceberam que elas ocorriam, não é? Eram recorrentes a cada 365 dias. Então o calendário foi criado em 365 dias, dividido aí, e também 12 meses. Cada um desse mês tinha 3 semanas de 10 dias, ok? E no final sobravam 5 dias, que eram os dias que ficavam finais, né? Se você multiplicar os 30 aí pelos 12, então ficar sobrando 5 dias. Era para homenagear os deuses. O deus Osíris, a deusa Ísis, o deus Sete, né? Então era para homenagear os deuses, ok? Então esse calendário também, ele falava sobre as estações. Então, no Egito Antigo, tinham 3 estações. A primeira estação, ela iniciava-se em julho do nosso calendário atual. Então, era o período em que o rio Nilo começava a encher. E ele chegava ao seu ponto máximo em setembro. E passava durante 4 meses a terra encharcada. Então, após esse período, quando chegava em novembro, a água já tinha baixado, a terra já estava pronta para o trabalho do plantio. Então iniciava-se em novembro o trabalho da plantação. E depois, quando chegava de março a junho, era o trabalho da colheita. Ah, professora, e eles ficavam fazendo o que durante o período das cheias? Eles se ocupavam em obras públicas, nas construções das obras. Ok, gente? Então,
esse calendário foi importante para que eles pudessem se situar. Nós não temos o calendário atual, não é importante para nós marcar coisas importantes que acontecem, então da mesma forma eles conseguiram aí criar um calendário, ok? Para se basear e viver melhor. Bem, na próxima aula nós vamos falar sobre sociedade no Egito Antigo, sobre a cultura no Egito Antigo, tá? Não deixe de assistir a próxima aula, não deixe de curtir, ok? Não deixe de se inscrever para que você sempre fique acompanhando aí as nossas aulas, tá? Um beijão!